Em maio de 1973, 4 membros de uma mesma família decidiram desafiar os limites do possível, mergulhando em uma aventura que rapidamente se transformaria em uma tragédia. 5 mergulhadores desceram naquela manhã ensolarada, mas apenas um retornaria para contar a história. O que começou como uma expedição excitante, logo se tornou uma corrida desesperada contra o tempo. Uma luta contra a desorientação, o efeito paralisante da narcose por nitrogênio e os sedimentos que engoliram a luz, transformando a água cristalina em uma escuridão mortal. Esse é o momento crítico do sumidouro de The Shaft, um lugar onde um pequeno erro não só custou vidas, mas deixou cicatrizes eternas em uma família inteira. O que deveria ser uma simples exploração nas águas cristalinas daquela caverna submersa, rapidamente se transformou em uma corrida desesperada contra o tempo, uma luta pela sobrevivência marcada pela desorientação, pela narcose do nitrogênio e pela escuridão sufocante que tomou conta do ambiente. Christine Millet, uma jovem prodígio de mergulho de apenas 19 anos, seus irmãos Steven e Glenn e seu primo John não eram aventureiros inexperientes. Eles eram mergulhadores veteranos, símbolos de excelência, treinados desde a infância nas profundezas do oceano. Mas naquela manhã fatídica, nem toda a experiência acumulada ao longo dos anos poderia salvá-los do que estava prestes a acontecer. À primeira vista, o The Shaft parecia inofensivo, uma simples abertura discreta em meio a uma pacata pastagem australiana. Mas logo abaixo dessa entrada modesta, esconde-se um mundo vasto e traiçoeiro. Ao atravessar o estreito buraco de entrada, o mergulhador é sugado para dentro de uma caverna submersa que mistura beleza surreal e ameaças invisíveis. Lá embaixo, cada segundo importa e cada respiração pode ser a última. Esse é o The Shaft, um portal para o desconhecido, tão fascinante quanto mortal. Foi ali, nesse cenário de beleza hipnotizante, que ocorreu uma das maiores tragédias do mergulho em caverna na Austrália. Eles não sabiam que estavam entrando em uma armadilha natural perfeita. O feixe de luz que deveria guiá-los de volta à superfície, como uma estrela do norte submersa, desapareceu no caos. Sem visibilidade e sem uma linha guia para mostrar o caminho de volta, a caverna se tornou um labirinto mortal. O que aconteceu a seguir seria lembrado para sempre como um dos maiores momentos trágicos da história do mergulho em caverna, uma lição cruel sobre os perigos escondidos nas profundezas. Hoje, revisitamos essa tragédia não apenas para entender os eventos que se desenrolaram naquele fatídico dia, mas para mergulhar fundo na tensão, na beleza mortal e nas escolhas que definem o limite entre a vida e a morte. O que aconteceu no The Shaft não foi apenas uma sequência de erros, foi uma batalha contra o desconhecido travada por mergulhadores que acreditavam estar no controle. Cave Diving, um dos esportes mais arriscados do mundo, onde qualquer erro pode ser fatal. Para muitos, essas palavras já seriam suficientes para desencorajar qualquer tipo de exploração submersa. Mas para os aventureiros, esse é um chamado irresistível. O The Shaft, localizado em Mount Gambier, na Austrália, é um lugar de contrastes impressionantes. Na superfície ele parece quase insignificante, um pequeno buraco ali no chão, cercado por grama, que dificilmente chamaria a atenção de uma pessoa desavisada. Mas basta um mergulho para que esse local simples revele uma dimensão completamente nova, uma vasta caverna submersa que mais parece um mundo alienígena escondido nas profundezas da Terra. Ao atravessar o estreito buraco na entrada, o mergulhador é recebido por águas incrivelmente cristalinas, e esse feixe de luz atravessa a abertura, criando uma ponte luminosa até o fundo da caverna. Esse feixe não é apenas um espetáculo visual, ele serve como uma bússola natural guiando os mergulhadores na escuridão. Alguns chamam de estrela do norte dos exploradores aquáticos, e a sua beleza é capaz de hipnotizar até mesmo os mais experientes. Mas sob essa aparente serenidade se esconde armadilhas mortais. O fundo da caverna, a 120 pés de profundidade, isso dá mais ou menos 37 metros, é coberto por uma pilha de pedras jogadas pelos proprietários do terreno. Durante anos, eles tentaram sem sucesso preencher o sumidouro para evitar qualquer tipo de acidente. Mas abaixo, passagens estreitas se ramificam em túneis, onde sedimentos acumulados ao longo dos milhares de anos aguardam qualquer movimento para se levantar como uma tempestade de areia subaquática. Esses túneis são particularmente traiçoeiros. Uma simples perturbação pode transformar águas cristalinas em um caos turvo, reduzindo a visibilidade a praticamente nada. E então, o que antes parecia um paraíso submerso torna-se praticamente um pesadelo claustrofóbico. A luz que guia os mergulhadores pode desaparecer em segundos, deixando apenas a escuridão esmagadora e a pressão crescente como companhia. Para os mergulhadores mais experientes, o The Shaft é um teste extremo de habilidade, de
paciência e de autocontrole. Qualquer tipo de erro, por menor que seja, pode transformar uma expedição em uma corrida desesperadora pela sobrevivência. E aí foi nesse cenário que, em maio de 1973, um grupo de 9 mergulhadores experientes do South Pacific Diving Club decidiu embarcar em uma jornada de 2 dias. Entre eles estavam Christine, uma jovem de 19 anos, que era considerada um prodígio do mergulho. Ela foi criada nas águas pela influência do pai, um mergulhador profissional, e ela não estava sozinha. Ao seu lado estavam seus irmãos Steven e Glenn e o primo John. Juntos, a família Millet era conhecida por suas habilidades excepcionais e seu espírito obviamente destemido. Mas nem mesmo toda a experiência e habilidade acumuladas por esses mergulhadores seriam suficientes para prepará-los para os horrores que estavam por vir. O primeiro dia no The Shaft foi marcado por um misto de admiração e precaução. Logo pela manhã, os mergulhadores prepararam seus equipamentos e desceram pela abertura estreita que dava acesso ao vasto mundo submerso. Ao atravessarem um pequeno buraco na terra, eles foram recebidos pelas águas cristalinas da caverna, um ambiente quase sobrenatural que parecia desafiar essa realidade. A profundidade inicial explorada era segura. Eles seguiram as normas básicas do mergulho em cavernas, utilizando uma linha guia que estava presa à entrada da caverna. Essa linha funcionava como uma espécie de cordão umbilical, garantindo que todos pudessem retornar com segurança à superfície. Cada movimento do grupo era acompanhado pela luz do fecho de luz do The Shaft, que criava um contraste impressionante com a escuridão que envolvia as áreas mais profundas da caverna. Durante horas, eles exploraram a caverna principal com serenidade, encantados com toda aquela beleza surreal daquele ambiente. As formações rochosas submersas pareciam esculturas naturais esculpidas pelo tempo, enquanto os reflexos da luz criavam um espetáculo óptico e hipnotizante. Cada mergulhador estava em sintonia com seu equipamento e com o ambiente ao seu redor, mantendo o foco na experiência da exploração. Porém, apesar do sucesso aparente, havia um problema invisível: a ausência de um plano formal para o segundo dia. Nenhum líder foi designado, tampouco foram definidos sistemas de duplas ou um itinerário detalhado para o grupo. Essa falta de organização abriu espaço para improvisos e decisões individuais, um erro que se revelaria fatal em um ambiente tão traiçoeiro. E no dia seguinte, Christine, Steve, John e Gordon decidiram levar a exploração a um novo patamar. Os seus planos eram audaciosos: atingir uma profundidade de 250 pés. Para você ter uma noção, isso é cerca de 76 metros de profundidade, em um dos túneis laterais da caverna. Esse objetivo representava um desafio não apenas físico, mas também tecnológico. Na época, o mergulho técnico ainda estava em seus primórdios, sem a mistura de gases que hoje ajudariam a mitigar os efeitos da narcose por nitrogênio. Os mergulhadores dependiam exclusivamente de cilindros de ar comprimido convencionais. A narcose por nitrogênio é um efeito colateral do aumento da pressão em grandes profundidades e tornava-se uma ameaça iminente. Essa condição é comparada a uma embriaguez severa, comprometendo o julgamento, os reflexos e a capacidade de tomar decisões rápidas. Para piorar, a visibilidade nos túneis era imprevisível, com sedimentos que poderiam transformar águas cristalinas em um caos opaco em questão de segundos. Mesmo assim, Christine e seus companheiros estavam determinados. Para eles, esse mergulho não era apenas uma questão de quebra de recordes, era uma demonstração de habilidade e de coragem, mas a falta de preparação estruturada e aliada a vários riscos naturais tornaria a descida do segundo dia um evento marcado pela tensão e pela diversidade. A descida começou como planejado. Christine liderava o grupo através do túnel estreito, com Steve, John e Gordon seguindo de perto. As luzes de seus equipamentos iluminavam as paredes de passagem, revelando formações rochosas irregulares e criando sombras que dançavam com o movimento da água. Ao atingir a profundidade de 200 pés, a pressão do ambiente começava a se fazer sentir, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. E a respiração de cada um se tornava mais lenta e pesada, um lembrete constante da gravidade da situação. Mesmo assim, o grupo decidiu continuar. Eles estavam determinados a atingir os túneis mais profundos, mas cada vez metro a metro adicional tornava o ambiente mais hostil. O túnel se estreitava gradualmente, obrigando os mergulhadores a se movimentarem com mais cuidado. No entanto, o mais simples ato de nadar, combinado com a proximidade das paredes, levantavam nuvens de steel, uma poeira fina de sedimentos acumulados ao longo de milhares de anos. O que começou com um mergulho controlado, logo foi formando um caos. A Christine foi a primeira a perceber o perigo. A visibilidade, que era limitada,
desapareceu completamente. E de repente, o túnel que antes parecia desafiante tornou-se um labirinto traiçoeiro, onde cada movimento parecia apenas agravar a situação. Ela decidiu retornar, mas sem uma linha guia para marcar o caminho, encontrar a saída era praticamente impossível. A poeira preenchia todos os espaços ao seu redor, transformando o túnel em uma armadilha onde a orientação era perdida em segundos. Desesperados, Christine e Gordon decidiram nadar para cima, na esperança de encontrar um espaço aberto ou algum ponto de referência. Infelizmente, os seus movimentos levantaram uma câmera falsa, uma formação rochosa que não tinha saída. No mesmo momento, os seus tanques de ar começaram a ficar muito baixos, e cada respiração era uma contagem regressiva e o pânico aumentava a velocidade que o oxigênio era consumido. Eles tentaram desesperadamente encontrar uma rota de escape, mas não havia para onde ir. Quando seus corpos foram encontrados meses depois, as marcas das rochas ao redor mostravam que eles lutaram até o último momento, deixando o registro silencioso da sua luta. Enquanto Christine e Gordon enfrentavam sua tragédia, Steve e John encaravam seus próprios desafios. A narcose por nitrogênio que eu tinha mencionado, conhecida como embriaguez das profundezas, desorientou ainda mais, comprometendo a habilidade de julgamento. Steve tentou retornar à superfície, mas sem nenhuma visibilidade e sem nenhuma linha guia, ele se perdeu em meio à escuridão. No ato de desespero, inflou seu colete de flutuação para emergir rapidamente, mas acabou preso em formações rochosas que infelizmente bloqueavam a rota dele. John, por outro lado, foi visto nadando na direção errada, cada vez mais fundo do túnel. Provavelmente sob efeito da narcose também, ele perdeu completamente a percepção do perigo. E a sua luta contra o desconhecido levou a nadar para longe do grupo, para as partes mais profundas e inalcançáveis da caverna. Glenn Millet, irmão da Christine e do Steven, foi o único que conseguiu escapar da sequência trágica. Desde o início, Glenn sentiu o peso do ambiente, o perigo silencioso que crescia à medida que o grupo avançava, e quando chegaram no túnel mais profundo, ele percebeu que a situação estava se tornando instável. A visibilidade começou a diminuir e o ambiente estava cada vez mais opressor, emitindo sinais de alerta. Já reconhecendo esses riscos, antes que fosse tarde demais, Glenn tomou a decisão de abortar a descida e retornar para a caverna principal. Movido pela experiência e pelo instinto de sobrevivência, ele subiu lentamente, mantendo o controle sobre a respiração e fazendo paradas de descompressão necessárias no caminho. Ao emergir, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. O tempo passou, mas os seus irmãos e os outros mergulhadores não retornavam. Enquanto ele esperava na superfície, a ausência prolongada de seus companheiros confirmou os seus piores medos. Glenn foi forçado a enfrentar a realidade de que os demais estavam perdidos no interior implacável do The Shaft. E a sua decisão de retornar à superfície, mesmo que muito difícil naquele momento, foi o que salvou a vida dele. Ele destacou a importância de reconhecer esses limites que o corpo humano e saber que recuar em situações de risco extremo era o melhor a se fazer. O que deveria ter sido uma descida controlada e segura tornou-se uma sequência de eventos fatais. Sem visibilidade, sem guia e com recursos limitados, a caverna transformou-se em um inimigo implacável. Cada um dos mergulhadores enfrentou uma luta solitária contra o tempo, o ambiente e os limites do corpo humano. E foi um lembrete infelizmente cruel de que nas profundezas do The Shaft, até mesmo os mais habilidosos podem ser reduzidos à vulnerabilidade absoluta. A tragédia do The Shaft abalou profundamente a comunidade global do mergulho, expondo de maneira brutal as falhas em prática de segurança e o despreparo para enfrentar esses desafios específicos de mergulho em caverna. Christine, Steven, John e Gordon não eram aventureiros inexperientes. Eles eram mergulhadores habilidosos e respeitados. No entanto, as suas mortes serviram como um lembrete devastador de que mesmo para os mais experientes, o desconhecido pode ser mortal sem o planejamento e os protocolos adequados. Naquela época, cavernas eram frequentemente tratadas como uma simples extensão do mergulho recreativo em águas abertas. Com pouca ou nenhuma adaptação às suas particularidades traiçoeiras, essa abordagem casual ignorava perigos cruciais, como túneis estreitos, depósitos de sedimentos, entre outras coisas. A ausência de linhas guia, mistura de gases apropriados e planos detalhados transformou a expedição de 1973 em um desastre iminente, onde as condições extremas superaram até mesmo a perícia dos mergulhadores. O único lado positivo de tudo isso foi que os planos de mergulho detalhados passaram a ser uma norma, e apesar do luto que toda a comunidade de mergulho teve depois, alguns protocolos começaram a ter práticas mais rigorosas, e isso serviu
servido de um alerta para toda a comunidade. Hoje, o The Shaft continua sendo um lugar de beleza incomparável, mas também um símbolo dos perigos que enfrentamos ao explorar o desconhecido. Cada mergulho naquela caverna carrega o peso das vidas perdidas e das lições aprendidas. Ele nos lembra que a verdadeira coragem não está em desafiar limites de forma temerária, mas em reconhecê-los, respeitá-los e planejar cada passo com cuidado. Essa história é mais do que uma tragédia, é um convite à reflexão. A busca por aventura e descobertas não deve se superar o valor da vida. Que o legado deixado por Christie, Steven, John e Gordon nos inspire a sempre priorizar a segurança, a respeitar a força implacável da natureza e a reconhecer que a vida é o bem mais precioso que possuímos. Ao refletirmos sobre o impacto dessa tragédia, devemos nos lembrar que, em qualquer decisão que tomarmos, o respeito pelo desconhecido deve vir em primeiro lugar.